Antes de eu anunciar o assunto em si, ou de a gente ler um texto bíblico, primeiro tem que dar os créditos para o reverendo Ageu Magalhães, que boa parte da aula de hoje eu capturei de uma das aulas dele sobre esse tema. Então eu quero começar com as mesmas perguntas que ele fez, para a gente refletir. E inclusive essa aula vocês podem acessar, enfim, está no YouTube, né? Mas o que deixaria você realmente feliz e realizado? Pensa aí. Pensa assim, eu ficaria realmente feliz e realizado se... Completa aí para você essa frase. Pensa um pouquinho aí. Eu ficaria realmente feliz e realizado se... Talvez tenha pensado, se eu tivesse alguma tal coisa, se eu tivesse tal pessoa ao meu lado. Talvez você tenha pensado, se eu fosse mais assim, ou de outro jeito, mais parecido com fulano. Se eu pudesse, sei lá, fazer uma viagem, realizar um curso superior ou uma pós-graduação. Eu ficaria realmente feliz e realizado se meus filhos... E eu sinto muito a dor daqueles pais que não têm seus filhos nos caminhos do Senhor. Talvez eles diriam, eu me sentiria realmente feliz e realizado se meus filhos estivessem no caminho do Senhor. Eu ficaria realmente feliz e realizado se o meu marido me tratasse assim, fosse assim, assim, assim. Ou se a minha esposa mudasse tal e tal característica, me tratasse dessa ou dessa maneira. Enfim, qual que é para você essa resposta? Eu ficaria realmente feliz e realizado se... É importante que você pense nisso. Pense aí, com sinceridade. Talvez alguma coisa ligada à realização profissional. Talvez o desejo de ser reconhecido ou admirado por algo que você faz, algo que você fez, algo que você é. Talvez alguma coisa ligada à posse material. Por exemplo, para quem sempre viveu de aluguel, é um desejo legítimo. Eu ficaria feliz e realizado se eu tivesse uma casa própria, minha. Ou talvez, o que está muito saliente, né, no contexto que a gente está vivendo, talvez você dissesse, eu ficaria feliz e realizado se eu tivesse uma boa saúde. Saúde é algo que as pessoas de hoje almejam muito, né? A cura de determinada doença que tem se enfrentado, né? Eu, por exemplo, apesar da minha juventude, já há alguns anos eu lido com dores no joelho. De 2 anos para cá, uma dor crônica no braço. Eu tomo um remedinho que equilibra, sabe? Mas não elimina, a dorzinha está sempre aqui. O que te deixaria realmente feliz e realizado? Talvez o trabalho para os homens, talvez a beleza física para as mulheres, talvez para quem é jovem e ainda não se casou, eu ficaria realmente feliz e realizado se eu pudesse me casar. Para os casados, talvez dissessem, nós ficaríamos felizes e realizados se pudéssemos ter filhos. Tem muitos casais que não podem, que não conseguem ter filhos. O que te deixaria realmente feliz e realizado? Essa é uma pergunta importante. Eu gostaria que você pensasse, não é para você dizer para ninguém, mas é para você dizer agora para você mesmo.
Grava na tua mente aí o que te deixaria feliz e realizado. Uma outra pergunta agora, mas que tem o mesmo objetivo. Uma outra pergunta. Quando a situação fica realmente difícil para você, para onde você corre? Quando alguma situação, alguma circunstância complicada, difícil, que está te trazendo irritação, ou está te causando ansiedade, preocupação, ou uma tristeza muito profunda, quando algo assim que foge do normal na sua vida acontece, você não fica bem, a situação fica difícil para você, para onde você corre? Onde você busca alívio dessa situação? Muitos vão correr para cerveja, para cachaça ou outras bebidas fortes, para, tentar se desviar por algumas horas, pelo menos, daquele assunto, daquele problema. Outros vão correr para a comida, para o chocolate. Quando está triste, hoje eu vou pedir a comida predileta, minha comida predileta pelo iFood, vai chegar na minha casa quentinho, eu vou então aliviar minhas tensões. Para as compras, né? Em época que se bem que agora o shopping já reabriu, mas tem pessoas viciadas hoje em abrir o aplicativo e às vezes nem comprar, mas só ficar pesquisando ali no Mercado Livre, na Amazon, no AliExpress ou qualquer aplicativo de compra e venda. Tem gente viciada nisso, né? Ou em só ficar olhando, mas muitas vezes em ficar comprando realmente, né? Para onde você corre? A situação complicou. Talvez você corra para pornografia, para masturbação, ou para o sexo ilícito, fornicação, no caso dos solteiros, ou adultério, talvez até no caso dos casados. Ou talvez você corra para a televisão ou para o celular e então você maratona séries, filmes, e você não sai da frente da televisão ou do computador. Pessoas, inclusive o reverendo Ageu, que foi quem eu assisti, e vocês poderão assistir depois, ele confessa que quando ele trabalhava no banco e alguma situação que chateava, que incomodava, causava um desconforto, irritação, logo vinha na mente dele: preciso ir para o cinema. E ele ia, nem que fosse uma sessão vazia, um filme mequetrefe, mas o ir para o cinema era a válvula de escape para ele, né? E nós temos, certamente, alguma ou algumas válvulas de escape. É isso que eu estou tentando levar a gente a perceber isso, a tentar identificar quais são essas válvulas de escape, né? Para muitos vai ser o cigarro, ou as drogas, ou até remédio para dormir, ansiolíticos ou qualquer outra coisa. Outros, futebol, esporte, adrenalina, pessoas que, para aliviar a tensão, precisam pegar uma moto, precisam pegar um carro e correr. Talvez o entretenimento, a diversão, viagem, em alguns casos até trabalho. A pessoa está tão ansiosa, preocupada ou irritada, e então, para aliviar a tensão, ela vai trabalhar. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, mas tem pessoas que usam o trabalho como uma válvula de escape, às vezes para sair de casa, para ficar mais tempo fora. Irmãos, responder a essas questões
nos leva a identificar quais são os ídolos do nosso coração. Se você respondeu com sinceridade, você identificou válvulas de escape para quando você está numa situação chata, difícil na sua vida, ou coisas que você tem a sensação de que se sentiria realmente feliz e realizado se pudesse ter, ou ser, ou obter, enfim. Essas perguntas são perguntas diagnósticas, para a gente identificar quais são os ídolos do nosso coração. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa aula de hoje. Eu quero ler com vocês, agora no profeta Ezequiel, capítulo 14. Você pode fechar a janela, por gentileza? Ezequiel foi um profeta que, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Israel, ele foi certamente junto na primeira leva, porque era assim que acontecia muitas vezes naquele tempo. Um império, quando vinha para vencer um reino, um país, eles levavam as pessoas desse país cativos, deslocavam essas pessoas, né? Isso trazia uma ruptura, né, institucional, estatal, política. Visava realmente enfraquecer a cultura, enfraquecer os laços, né? E Ezequiel foi junto nessa primeira leva, e ele então traz palavras, né? Você vê logo no início do seu livro, ele tem uma visão lá no rio Quebar, que é lá na Babilônia. Então, ele está vivendo na pele esse momento realmente de instabilidade, incerteza, o que vai acontecer. E esse capítulo 14, a parte inicial aí, o Senhor manda uma palavra para os anciãos de Israel, os líderes, vamos dizer assim, daquela nação, daquele povo que agora estava em frangalhos, né, sendo exilado. Ezequiel 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Por que o versículo 1 está dizendo que os anciãos se assentaram diante de Ezequiel? Eles identificaram Ezequiel como um profeta, ou seja, alguém que recebe oráculos de Deus, recebe visões de Deus. Então o propósito deles era se assentar diante de Ezequiel e fazer perguntas, para que Ezequiel pudesse trazer uma resposta de Deus para aquela situação. O que parece uma atitude correta, uma atitude piedosa. Nada mais natural para um crente buscar direcionamento de Deus, buscar entender a vontade de Deus nos momentos mais complicados da sua vida. Não é assim? Então, até aqui parece tudo bem, eles se assentaram, eles estão buscando a palavra do profeta, ou seja, eles estão buscando a palavra do Senhor. Mas o Senhor se antecipa e fala ao coração de Ezequiel, fala: Ezequiel, olha só, esses homens têm ídolos no coração deles, que é tropeço para a iniquidade, que eles têm sempre diante de si, quer dizer, não é algo recente. Eles já vêm carregando ídolos dentro do seu coração.
E aí o Senhor diz: eu por acaso vou permitir que eles me façam perguntas? Que eles me interroguem? Vamos ver a sequência. Versículo 4. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Deus está dizendo o seguinte: olha, se alguém vier me consultar tendo ídolos no seu coração, a resposta que eu vou dar vai ser uma resposta de acordo com a idolatria deles. Ou seja, ao invés de trazer uma resposta à pergunta ou à consulta que está sendo feita, o Senhor diz: eu vou manifestar a minha justiça. Eu vou manifestar a minha justiça. Vou responder segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Quando a gente está conversando com alguém, e isso a gente faz o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, em todo lugar, a gente está conversando com pessoas. A gente faz perguntas ou a gente recebe perguntas e a gente não tem condições de saber a motivação no coração das pessoas. Por vezes, as segundas, terceiras intenções naquilo que está sendo perguntado. Por vezes, aquela pergunta vem justamente como uma forma de armadilha para nos colocar numa situação difícil. E a gente não sabe, não tem como saber. Tem pessoas que são realmente muito verdadeiras na sua hipocrisia, né? Elas conseguem interpretar bem, não é? Mas quando alguém se põe a estar diante de Deus, não pode pensar que o seu coração está encoberto, que o Senhor não tem como conhecer o seu coração. Pelo contrário, o Senhor conhece o coração de cada um. Quando nós nos apresentamos, por exemplo, para cultuar a Deus, todo domingo à noite, essa é uma apresentação mediante convocação, porque o Senhor nos convoca a adorá-lo. Não pense você, e nem eu, que o nosso coração está encoberto diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração, as nossas motivações. Opa. Ele sabe quando há sinceridade na nossa adoração, ou quando há sincretismo. O que é o sincretismo? Sincretismo é mistura de religiões. É, por exemplo, aquele católico que na terça-feira ou na quarta ele vai lá na Igreja Universal do Reino de Deus para passar pela Fogueira Santa. Na sexta-feira ele vai no centro para receber o passe. No domingo está lá na igreja, ajoelhado, fazendo suas rezas. E tem pessoas que vivem muito bem dessa forma. Não vem problema nenhum. Estão somando coisas no seu coração. E para cristãos evangélicos, embora tem muitos evangélicos também misturados em um monte de coisas, mas em geral para nós presbiterianos isso soa muito, muito escrachado, né? Uma coisa muito aberrativa, não sei se existe essa palavra. Então é muito estranho. Agora, o que acontece é que mesmo nós, e é essa reflexão que eu quero que nós façamos, é nossa vida, é o nosso coração, não é, poxa, fulano precisava estar ouvindo isso. Não, é nós, eu e vocês aqui, pensando sobre isso aqui. Será que quando nós nos apresentamos diante do Senhor, Ele não tem percebido sincretismo no nosso coração?
não tem notado outros amores, outros reis ou rainhas no nosso coração? Essa passagem que a gente está lendo aqui mostra que Deus sabe o que está no nosso coração. Na sequência, versículo 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Veja, esse é o chamado de Deus. Vocês estão vindo até mim com ídolos no coração, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se converter. Vocês precisam se apartar dos seus ídolos, limpar o coração de vocês de tudo que está tomando o coração de vocês. Limpem isso e se convertam. Deem as costas para tudo aquilo que o Senhor abomina. Eliminem isso da vida de vocês, se convertam. É isso que o Senhor diz. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Eu não vou agir de forma favorável, eu vou agir com justiça, diz o Senhor. Versículo 8. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está dando uma palavra muitíssimo dura aqui. Ele está falando: o homem que se aproximar de mim com ídolo no coração, eu vou envergonhar esse homem. Eu vou eliminar ele do meu povo. E o profeta ainda entra no juízo de Deus. Olha só o versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meu povo de Israel. Porque o que ocorria muitas vezes eram os falsos profetas profetizando mentiras. Profetas profetizando de acordo com o desejo dos ouvintes. Nada de novo, né? Nada de novo. De acordo com o que a gente percebe em muitos contextos religiosos, é exatamente isso. Profetas, entre aspas, que anunciam aquilo que os seus ouvintes desejam ouvir, como sendo palavra de Deus. E olha o juízo que Deus está falando que vai fazer aqui. Eu vou fazer com que esse profeta, que também tem seus ídolos no coração, eu vou fazer com que ele profetize engano. E eu também estenderei minha mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Deus não está falando do verdadeiro profeta, a quem ele até chama de filho do homem aqui, Ezequiel. Ele está falando dos falsos profetas. Daqueles que profetizam para ficar bem com todos. Daqueles que não confrontam. Daqueles que não têm nenhum interesse em ouvir e entender realmente a voz de Deus para aquele povo. É contra esses profetas que Deus está falando aqui. Versículo 10. Ambos, aquele que está consultando e o profeta consultado, ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Olha só o objetivo do juízo de Deus sobre o que consulta e o profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está dizendo: eu vou punir aqueles que se aproximarem de mim com idolatria no coração.
E aqueles profetas que não têm nenhum interesse em ouvir minha voz, que não forem enviados por mim, eu também os punirei. Por quê? Para que o meu povo não se desvie mais de mim. O chamado de Deus, nesse momento, se concentra no versículo 6. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Mas talvez você esteja se perguntando, e é uma pergunta importante que a gente precisa entender. Quando que um simples desejo se torna um ídolo? Porque desejos todos nós temos o tempo todo, e geralmente por coisas legítimas. Por exemplo, um solteiro desejar casar, não há nenhum problema. Um casado desejar ter filhos, nenhum problema. Alguém que vive de aluguel desejar ter sua casa própria, nenhum problema. Então, quando que um simples desejo se torna um ídolo? E aí, 3 coisas aqui para a gente refletir. Primeiro, quando esse desejo passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Agora você precisa lembrar daquelas respostas que você deu àquelas 2 perguntas iniciais. Lembra lá. Quando um simples desejo se torna um ídolo, primeiro, quando essa coisa passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Você precisa daquilo com todas as suas forças. Você necessita, você deseja, você não se sentirá feliz sem aquilo. Isso mostra que a tua alegria, que a minha alegria não está no Senhor, mas está nisso que nós definimos. Isso se torna a coisa mais importante da nossa vida. E aí eu quero ler com vocês, vamos abrir lá, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 2 pequenas parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus, diz o versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A verdade expressa numa tão pequena parábola é uma verdade maravilhosa, que a gente precisa entender. E que a gente tem que estar disposto a dizer se nós somos esse homem ou não. Uma pequena história tão simples, não demanda praticamente nenhuma explicação. Obviamente esse homem não é um ladrão, ele encontrou um tesouro escondido numa terra que não é dele, ele não é ladrão, então ele não vai pegar para ele. O que ele faz? Ele deixa lá. Mas aí ele pega todas as suas posses, tudo que ele tem, e compra aquele campo onde está aquele tesouro, porque aquilo se tornou algo mais importante para ele. E o ensino dessa parábola é que ele vende tudo que tem, ou seja, ele abre mão de tudo. Como disse o apóstolo Paulo, considero tudo como refúgio por causa de Cristo. Esse é o ensino dessa parábola. Alguém que abre mão das coisas que são mais importantes, que são mais desejadas, que trazem mais alívio, para ter aquilo que é realmente mais importante, que é o reino dos céus.
a próxima parábola, o ensino é exatamente o mesmo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então ele é profissional. Ele sabe identificar boas pérolas para comprar ou para vender, né? Versículo 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele abre mão de todas as outras pérolas. Ele vende tudo o que possui e compra aquela. Aquela é a mais valiosa. É o reino dos céus. Jesus está ensinando que nós precisamos abrir mão de tudo para termos o reino dos céus. A gente poderia inclusive ler em Mateus 6, onde Jesus nos ensina sobre o tesouro no céu, versículo 19. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E ponha no lugar de riquezas, quaisquer que sejam os ídolos do seu coração. Você não pode servir a Deus e mais alguma coisa. Deus requer exclusividade no nosso coração. Senhorio absoluto, único. Ele é o único Deus e não há outro, como vimos em Isaías 44, na introdução da nossa escola bíblica. Então, esse é o primeiro ponto. Quando um simples desejo se torna um ídolo? Quando passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. Segunda coisa, quando você perde o controle sobre esse desejo e passa a ser controlado por esse desejo. Você já percebeu que muitas vezes a gente fica praticamente cego e a gente se vê controlado por aquilo que nós desejamos? Enquanto nós não satisfazemos aquele desejo, nós não sentimos tranquilidade e paz no nosso coração. Eu creio que é uma experiência comum, mas cada um com uma coisa. Em épocas diferentes da nossa vida, diferentes coisas ocuparão os nossos afetos, serão desejadas por nós. Eu mesmo, um tempo atrás, estava muito desejoso de trocar o carro. Eu tinha trocado o carro com meu pai, e aí eu queria trocar esse carro que era do meu pai. E eu não sei quantas horas eu passei na OLX, por quantos dias, buscando alguma oportunidade. E você deve ter as coisas também que você procura incessantemente, enquanto aquilo não é respondido, enquanto aquilo não é obtido, você não sente tranquilidade. Você fica ansioso, você fica querendo resolver rapidamente aquilo e você não consegue. E isso mostra o que está governando o nosso coração, o que está controlando. Às vezes o nosso desejo é tão grande que a gente acorda no meio da noite com aquilo na cabeça e a gente já vai lá e saca o celular e começa a tentar satisfazer o nosso desejo ali mesmo, na madrugada. Porque nós não desejamos a Deus como desejamos essas coisas. Não somos controlados
por Deus como somos controlados por essas coisas. Não temos prazer em Deus como temos prazer ou buscamos prazer nessas coisas. Então, uma segunda maneira de entender quando um desejo se torna um ídolo é assim, quando nós perdemos o controle e passamos a ser controlados por esse desejo. E eu quero ler agora com vocês em Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30. A partir do versículo 1. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Lembrando que Raquel e Lia, sua irmã, eram mulheres de Jacó. Lia começou a ter um filho atrás do outro. Raquel, não. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Olha o tamanho do desejo dessa mulher de ter filhos. Dá-me filhos, senão eu morrerei. Versículo 2. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila. Olha o escape, a maneira de tentar resolver, satisfazer o seu desejo, mas de modo ilegítimo. Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Essa ideia não é nova. Sara teve essa ideia com Abraão. Em outros contextos, essa mesma ideia surgiu. Porque há um anseio tão grande, tão grande, tão grande, e ela tenta resolver a seu próprio modo. Diferente de Ana, por exemplo, nós sabemos, 1 Samuel, capítulo 1, Eucana, o marido, de Ana, tinha também uma outra mulher chamada Penina, a qual lhe dava filhos e filhas, e Ana não. E Ana também, e ainda mais Penina, irritava, diz o texto, Era então muito aflita e desejosa de ter filhos. Como que ela direcionou todo aquele desejo, toda aquela ânsia, toda aquela angústia do seu coração? Numa das vezes que eles foram à casa do Senhor, em Siló, naquela época, ela se derramou diante do Senhor, abriu o seu coração diante do Senhor, colocou diante do Senhor os seus desejos, e diz o texto que quando ela saiu, o seu semblante já não era mais triste, porque ela realmente conseguiu entregar ao Senhor os desejos do seu coração. E o Senhor graciosamente lhe concedeu. E ela, movida por sua fé, por sua piedade, ela então pega aquele filho, tão pequenino, quando ele desmamou, e a gente não sabe exatamente a idade, mas devia ser muito novinho. Crianças mamam até quando mamam muito, até uns 2 aninhos. Quando desmamou, o levou e o consagrou ao Senhor, para viver lá com o sacerdote, para sempre. Ela teve o seu desejo satisfeito, mas como resposta de gratidão, ela entregou ao Senhor o seu filhinho, Samuel, o profeta Samuel. Quando que um desejo se torna um ídolo? Em primeiro lugar, quando passa a ser aquela coisa mais importante da nossa vida. Em segundo lugar, quando nós perdemos o controle sobre esse desejo e somos controlados por esse desejo.
Em terceiro e último, quando esse desejo passa a parecer a solução de todos os nossos problemas. Quando a sensação que dá é que se eu tiver isso, aí sim eu vou sentir paz. Aí sim eu vou me sentir realizado. Todos os meus problemas terão acabado quando isto acontecer. Então, são maneiras de você poder pensar e identificar quais são os ídolos do seu coração e diferenciá-los dos desejos comuns da vida que nós temos. É importante a gente saber diferenciar o que é um desejo ou quando esse desejo se transforma, evolui para se tornar um ídolo no nosso coração. E agora, por fim, para a gente acabar, encerrar, concluir essa nossa reflexão, essa nossa aula, o que fazer com os nossos ídolos? Primeiro momento, tentei levar a gente a identificar quais são os nossos ídolos. Segundo momento, tentei mostrar como a gente diferenciar bem os desejos dos ídolos, né? E agora, em terceiro lugar, já que a gente já identificou, já dissipou quais são os desejos comuns daquilo que realmente tem governado, controlado, tem sido a coisa mais importante da nossa vida, agora o que fazer com isso? O que fazer? Bom, em Ezequiel 14 nós já vimos o que Deus diz. Ezequiel 14:6, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Então devemos nos distanciar, eliminar isso da nossa vida. Mas tem outros textos que refletem essa mesma verdade, e eu quero ler com vocês alguns versículos. Primeiramente aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Nós podemos, inclusive, ler o 13, porque veja que o 14 começa com um portanto. Esse portanto sugere que o que ele vai dizer agora está ligado ao que ele acabou de dizer, né? Então vamos ler o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então é verdade, diz o versículo 13, que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Isso é verdade. É verdade que Ele provê livramento, uma maneira de nós não cairmos em tentação. Mas é verdade que nós devemos, como diz o versículo 14, fugir da idolatria. Aquelas coisas que nos tentam, que estão no centro do nosso desejo, do nosso coração. Nós devemos, diz aqui o apóstolo Paulo, fugir. Você identificou esses ídolos? Fuja dessas coisas. Mais um texto, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Diz assim, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são:
prostituição, impureza, lascívia. Veja aí agora no versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, esse texto está nos dizendo, olha, o que a carne produz? Uma das coisas que a natureza pecaminosa produz na nossa vida é a idolatria. E a gente sempre lembra de uma frase de Calvino que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, uma das coisas que a nossa natureza pecaminosa produz é a idolatria. Mas o versículo 24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com todas as suas manifestações, com todos os seus desejos, onde se inclui também a idolatria. Então, além de fugir, usando o termo lá de 1 Coríntios 10, 14, usando agora o termo de Gálatas 5, nós devemos crucificar a nossa carne com tudo que ela produz. Como a gente está falando de idolatria, crucifiquemos os nossos ídolos. Ou morramos para os nossos ídolos. Crucifiquemos a nós mesmos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E morramos assim para os nossos desejos mais profundos, mais intensos, que não sejam aqueles que o Senhor aprova, né? E o último texto, Colossenses 3, 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nesse versículo em particular, Paulo está dizendo que a avareza é idolatria, ou seja, o amor ao dinheiro. Mas a gente sabe que, à luz do contexto bíblico como um todo, idolatria não é só amor ao dinheiro, mas sim amor a tudo o que não é Deus, né? A reflexão final aqui para fechar nossa aula: o que fazer com nossos ídolos? 1 Coríntios 10. Fujam da idolatria. Gálatas 5. Crucifiquem a carne de vocês. Morram vocês mesmos. E agora, semelhantemente, fazei morrer a vossa natureza terrena. O mesmo ensino, com outras palavras. Então, meus irmãos, eu creio que essa é uma aula, um assunto extremamente pertinente. Eu talvez deveria ter dito isso na introdução, a pertinência do assunto, para então falar sobre ele, mas a ordem dos fatores não altera, a gente já está concluindo. É um assunto pertinente, porque cada um de nós é inclinado a ocupar o trono de Deus do nosso coração com outras coisas. Cada um de nós.
São coisas diferentes, mas a inclinação é a mesma. E nós precisamos tratar disso dentro de nós. Precisamos ter coragem. E vai doer. E vai doer. Eu falei que era o último, mas eu estou lembrando de um texto agora que fala da dor, de se arrancar aquilo que nos faz pecar, que é Mateus 18. Versículo 8. Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Obviamente, Jesus não está nos encorajando à mutilação, à automutilação. Não é isso. Jesus está nos ensinando que aquilo que nos faz pecar precisa ser arrancado pela raiz. Aquilo que nos impulsiona para o lado oposto ao da fé cristã, ao da verdadeira espiritualidade, ao da vida piedosa, a gente precisa arrancar da nossa vida. Vai doer, vai machucar, talvez a gente fique manco, aleijado, talvez, ou seja, a gente tem que viver o resto da vida meio capenga, seja difícil, mas é melhor assim, diz o Senhor. É melhor você entrar no reino dos céus dolorido, machucado, por ter eliminado da tua vida as coisas que te fazem pecar, do que você se manter íntegro, alimentando no seu coração todas as coisas que te fazem pecar, o que te dá prazer, mas no final das contas, como diz aqui, ser lançado no inferno de fogo. Que o Senhor nos dê discernimento para a gente entender quais são os ídolos do nosso coração e que o Senhor nos dê coragem para tratá-los como eles devem ser tratados. Com rigor da nossa parte. Ezequiel 14:6, convertei-vos e eliminem os ídolos e toda forma de abominação do coração de vocês. Bem, essa é a reflexão de hoje, sem slide, sem desenho, sem frases de efeito, sem nada. Algo importante que eu creio para cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos pudessem, alguns que desejarem, antes de nós fecharmos e orarmos para encerrar, pudesse fazer suas considerações, talvez alguma pergunta, de algum ponto que não tenha ficado claro. Ou destacando, a pertinência desse assunto. Algum irmão gostaria de participar?
Regiane, eu vi ali se preparando para... Miro. Um aspecto que é importante também destacar de um dos textos que você falou é um aspecto que acho que o ministério do pastor John Piper fala bastante, que é a alegria, né? Ali no texto do tesouro encontrado no campo, ele não simplesmente vende como um sacrifício, apesar de realmente, como você leu nesse texto de arrancar, né? A Bíblia também fala de um sacrifício. Eu acho que uma coisa não está contra a outra, né? Não. Eu acho que existem as duas coisas. Porque dói. Porque o mundo é caído e o pecado realmente é verdadeiro. Dói. Não é fácil. Mas é muito alegre, é muito bom tirar todas essas coisas. É muito melhor. E acho que a gente precisa perceber essas duas dimensões. Sim. Que tem um sacrifício doído. Deus às vezes precisa nos moer, mas para a gente realmente entender isso, a gente precisa entender o quão alegre isso é e quão recompensador, né? Quão muito melhor, né? Quão não tem nem comparação. Tipo, você só vai gastar 100 mil reais para comprar o campo, só que você vai ganhar 3 milhões, digamos assim, comparando em valores. Mas obviamente não tem como comparar, né? Verdade. Então as duas coisas acho que estão presentes. Então a gente precisa sentir sim um pesar, né? Ter coragem para assumir esse prejuízo, né? Sim, mas também pedir a Deus esse entendimento, né? De, nossa, eu vou vender tudo. Parece um pouco loucura, mas não é. Loucura é não vender. Loucura é não abrir mão e não se alegrar com isso, porque é muito, infinitamente melhor, né? Infinitamente... eternamente, né? Porque é Deus. Ele é o desejo do nosso coração, é tudo aquilo que a gente anseia, tudo aquilo que a gente não poderia nem pedir, porque a gente não sabe pedir algo tão bom, que é o próprio Deus. Perfeito. Próxima vez que eu der essa aula, eu vou ter que colocar esse ponto. É verdade. Reflexão importante mesmo. O prejuízo é grande, a dor é grande, mas nem se compara com os benefícios de se ter realmente Deus como o alvo do nosso maior prazer, do nosso maior desejo, como o nosso maior bem, né? A satisfação que isso traz, a recompensa, a alegria, é incomparável, né? Incomparável. Uhum. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bem, então vamos orar para encerrar. Convidar o Felipe, por gentileza, nos conduzir nessa oração. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti para Te agradecer por esse estudo tão maravilhoso, Pai, que com certeza veio a edificar as nossas vidas e fazer nós identificarmos os ídolos que existem no nosso coração, Pai. Fez com que nós tomássemos conhecimento de como tem que ser a verdadeira adoração a Ti, Pai. E nos encorajar, Senhor, a sermos radicais e deixarmos esses ídolos de lado e olharmos somente para Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos dá força para colocar em prática tudo isso que foi ensinado. Como foi dito agora, Pai, é doloroso. Muitas das vezes nós não admitimos que existem esses ídolos, mas eles estão ali presentes, Pai. Então, Senhor, nos dá, Senhor, essa valentia para deixarmos tudo isso de lado e arrancar cada ídolo da nossa vida e dar o louvor e a glória somente a Ti. Amém, Senhor. Que és digno de toda a honra e toda a glória. Amém.
Agradecemos por esse estudo. Nos dá um domingo de paz, alegria, para que possamos estar aqui na tua casa, na tua presença, te adorando. É o que te pedimos em nome de Jesus.